Fala galera, essa é a faísca atrasada de hoje e vamos falar da adaptação para os cinemas de um dos games mais famosos dos últimos tempos. Assassin's Creed chegou às telonas. Baseado aí na franquia de games da Ubisoft, Os Templários contra os Assassinos, o filme demorou a chegar nos cinemas, essa nova tomada do cinema de games que estão tentando estabelecer aí alguns filmes baseados em videogames no cinema. Teve desde lá da época do Super Mario Bros, aquela coisa horrorosa, Resident Evil tá aí, mas é mais ou menos inspirado nos games, não conta uma história parecida com os jogos, e Assassin's Creed não, se baseia no cânone da história, mas cria uma história original dentre si. E a gente vê o personagem, o Callum Lynch, vivido pelo Michael Fassbender, vivendo aí o ancestral dele, o Aguilar, que é um assassino da Espanha do século XV. O que é bem legal aí, que o Michael Fassbender, que muita gente conhece como o Magneto dos X-Men, é que a história é super bem desenvolvida e cria um universo para ser explorado nos cinemas. Assim como a gente tem o Desmond e os outros assassinos nos videogames, aqui a história é toda original, mas tem pinceladas, tem boas referências aos filmes. O elenco ainda tem a Marion Cotillard, que é uma puta atriz, ela tem ali o próprio passado dela, depois tem uma revelação legal no filme, e o Jeremy Irons como a figura do antagonista. Apesar dos dois serem bons atores, interpretarem bem seus personagens, não existe assim aquela grande figura do vilão nesse filme. E eles estão em busca aí, a história gira em torno da Maçã do Éden, um artefato que nos games pode mudar o tempo, pode tirar o livre-arbítrio das pessoas, e a organização dos Templários, que o Jeremy Irons é o diretor, tá tentando, a Abstergo, tá tentando aí achar essa Maçã do Éden para extinguir a violência dos homens. O Michael Fassbender faz o papel do cara que é recrutado, ele é colocado na Animus, que é uma máquina que revive as experiências do seu antepassado, e as projeções do passado para o futuro, os cortes são muito legais, o filme é muito bem editado e tem um tom frenético. A expectativa era que o filme só mostrasse o presente e ficasse só no passado. Não. O Callum Lynch vai todo o tempo para o passado, eles não esquecem da trama do presente e as duas se juntam para o final, que tá bem legal. Ao contrário de, por exemplo, Warcraft, que saiu ano passado, que a gente via aquela referência toda aos jogos de World of Warcraft, mas o filme fracassou não pelo visual ou pela qualidade, e sim por fazer muita referência só ao game. Aqui não, o diretor Justin Kurzel dirige super bem o filme, consegue abrir o leque para muita gente, e como eu já falei, não é preciso tu ser fã da franquia, tu não precisa conhecer tudo para saber que ali tem algumas referências aos jogos. O filme não tem um grande orçamento, mas o diretor consegue tirar umas soluções muito criativas da cartola. A Espanha reproduzida da Idade Média, do século XV, século XVI, é toda muito bem feita. O diretor usa muita fumaça e coreografa super bem as cenas de ação. Nos jogos, a pancadaria do filme, os confrontos entre assassinos e templários, sempre morre alguém, e aqui também acontece isso. Só que a ação não te deixa meio perdido, ela se encaixa super bem no filme. O problema do Assassin's Creed é que ele se repete demais. As explicações da Maçã do Éden acontecem o tempo inteiro, para o espectador não se esquecer do que eles estão lutando na história. Mas a pancadaria, as cenas de ação, o jeito frenético como ela é filmada é muito legal. E tem toda a referência aos jogos. O salto de fé, que o personagem do Michael Fassbender, aquele que ele abre os braços e se joga da torre, é muito bem feito, e a primeira vez que ele faz isso, tu fica numa expectativa, e a hora que acontece, tu vê, cara, isso aí é dos jogos, é muito interessante. E o Justin Kurzel foi o cara que o Michael Fassbender trouxe pra franquia, o Justin Kurzel, que é o diretor, ele é francês, o Michael Fassbender trouxe pra franquia porque eles já tinham trabalhado junto, e também com a Marion Cotillard, no Macbeth, que é um filme bem legal, tem um visual, uma linguagem própria aí, que o diretor emprega, muito interessante. E o Assassin's Creed, então, consegue se moldar muito bem. É o melhor filme de games, adaptado de games que a gente já viu até agora? É. Podia ser melhor? Pode, mas ele fica com a expectativa aí de se aumentar, de expandir a franquia. É nitidamente um filme para criar mais produtos no cinema. E vale a pena conferir porque o Michael Fassbender tá super bem, ele segura bem as pontas, e mesmo não sendo assim um filme de grande orçamento, a Ubisoft acertou, porque conversa muito bem com todos os públicos, tanto aquele pessoal que desconhece os jogos, quanto quem gosta de um bom cinema de ação. É uma mistura muito bem casada e merece 3 estrelas da gente essa adaptação de Assassin's Creed para os cinemas.
Mas e aí, gostou da nossa sugestão de hoje? Prefere ver outra coisa? Não vai ver Assassin's Creed? Quais os filmes de games que tu gosta? Comenta pra gente aqui embaixo, curte o vídeo, assina o canal e acompanha a nossa página no Facebook, que a crítica escrita tá lá, tá bom? Essa foi a Faísca Atrasada de hoje e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau, bom finde! Bazinga! Bom... Aí que não... Deu acesso de erro, hein?